As profecias de Jeremias, um mergulho surpreendente nas visões do profeta da alma judaica. Jeremias, cujo nome em hebraico, Irmeyahu, pode ser traduzido como Deus exaltará, é frequentemente lembrado como o profeta chorão, uma figura de dor e lamentação que previu a queda de Jerusalém. No entanto, uma imersão profunda na Bíblia, no Talmud, na tradição mística da Cabala e em outras fontes judaicas, revela um homem cuja visão ia muito além da destruição. Ele foi um arquiteto da esperança, um místico que compreendeu a natureza do exílio e da redenção, e cujas palavras se tornaram a própria espinha dorsal da resiliência judaica. Prepare-se para uma jornada que transcende a narrativa convencional. Vamos desvendar o Jeremias que a tradição judaica sussurra em suas escolas de estudo. Um profeta cujas visões não eram apenas sobre o futuro, mas sobre a própria alma da humanidade. A visão inaugural. O universo em um ramo de amendoeira. A carreira profética de Jeremias não começa com fogo e enxofre, mas com uma imagem de uma simplicidade desconcertante. Deus lhe pergunta: "O que vês, Jeremias?" E ele responde: "Vejo um ramo de amendoeira." Jeremias 1:11. Para o leitor casual, parece uma observação botânica, mas para a mente judaica, imersa nas nuances da língua hebraica, esta é uma revelação estrondosa. A palavra para amendoeira é shaked, que compartilha a mesma raiz da palavra vigiar ou apressar. Shoked. Deus estava dizendo a Jeremias: "Eu estou vigiando minha palavra para cumpri-la." A amendoeira, a primeira árvore a florescer na primavera de Israel, tornou-se o símbolo da certeza e da iminência do juízo divino. O Talmud expande essa visão, explicando que assim como a amêndoa leva 21 dias desde o florescimento até o fruto, também haveria 21 dias de angústia para Israel, entre o jejum de 17 de Tamuz, quando as muralhas de Jerusalém foram rompidas, e o de 9 de Ave, quando o templo foi destruído. A visão não era apenas um aviso, era um cronograma cósmico. A panela fervente e o mal do norte. Logo em seguida, Jeremias vê uma panela a ferver com a sua boca virada do norte para o sul. Jeremias 1:13. A interpretação imediata, confirmada pela história, era a invasão da Babilônia. Mas os sábios judeus viram algo mais profundo. O norte, Tsafon, Tsapvon, na Cabala, não é apenas uma direção cardial. Está ligado a Sefirá, emanação divina de Gevurá, o poder, o rigor e o julgamento. A panela fervente não representava apenas um exército inimigo, simbolizava um transbordamento do julgamento divino estrito, uma consequência inevitável da quebra da aliança de Israel com Deus. O mal não era arbitrário, mas uma manifestação de um desequilíbrio espiritual que a própria nação havia criado. O cinto de linho, um símbolo da intimidade perdida. Num dos atos simbólicos mais impressionantes, Deus instrui Jeremias a comprar um cinto de linho, usá-lo e depois escondê-lo numa fenda de rocha perto do rio Eufrates. Ao recuperá-lo, o cinto estava podre e imprestável. Jeremias 13:1-7. A tradição judaica ensina que o cinto representa a intimidade entre Deus e Israel. Como o cinto se apega aos lombos de um homem, assim fiz com que toda a casa de Israel se apegasse a mim, diz Deus. O ato de escondê-lo no Eufrates, no coração do futuro exílio babilônico, foi uma profecia encenada. O orgulho de Judá e Jerusalém apodreceria, assim como a sua conexão com a fonte da vida, ao serem exilados para uma terra estrangeira. Não foi apenas um castigo, foi a consequência natural do afastamento espiritual. O oleiro e o vaso, a soberania divina e o arrependimento. Talvez a mais poderosa metáfora de Jeremias seja a da casa do oleiro. Jeremias 18:1-6. Ele observa um oleiro cujo vaso se desfaz em suas mãos e ele simplesmente o refaz em outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos. Essa visão tornou-se um pilar do pensamento judaico sobre Teshuvá, arrependimento. A mensagem surpreendente não é apenas que Deus pode destruir e refazer a nação, mas que o vaso, Israel, tem a capacidade de influenciar a mão do oleiro, Deus. Se o barro se submete à mão do oleiro, ele pode ser remodelado. Da mesma forma, se a nação se arrependesse, o decreto de destruição poderia ser refeito em um de misericórdia. O futuro não era uma fatalidade de granito, mas uma possibilidade de argila, moldável pelas ações humanas.
a profecia da nova aliança, uma Torá no coração. Em meio a discursos de destruição, Jeremias articula uma das visões mais radicais e esperançosas de toda a Bíblia, a promessa de uma nova aliança. Jeremias 31, 31, 34. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Porei a minha Torá no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Para os sábios do Talmude, isso não significava a abolição da Torá de Moisés, como algumas interpretações poderiam sugerir. Pelo contrário, era a promessa de uma internalização tão profunda da sabedoria divina que a observância não viria mais de uma compulsão externa, mas de um desejo inato do coração. Seria o ápice da jornada espiritual de Israel, onde a vontade humana e a vontade divina se alinhariam perfeitamente. A Cabala vê isso como a era da revelação da dimensão interior da Torá, onde seus segredos místicos seriam compreendidos por todos, transformando a própria natureza da consciência humana. A compra do campo. Um investimento na redenção. No momento mais sombrio, com Jerusalém sitiada e sua própria liberdade restrita, Jeremias realiza o ato mais contra-intuitivo. Ele compra um campo em sua cidade natal, Anatote, Jeremias 32. Ele sela escrituras, pesa prata e convoca testemunhas para um negócio imobiliário aparentemente sem valor. Este não foi um ato de loucura, mas a profecia mais poderosa de esperança. Foi uma declaração de fé inabalável de que o exílio não seria o fim. O povo retornaria. A vida normal seria retomada, e campos seriam novamente comprados e vendidos na terra de Israel. O Talmud narra que este ato deu uma força imensa aos exilados na Babilônia, servindo como uma garantia divina, assinada e selada pelo profeta, de que haveria um futuro em sua terra. Jeremias, portanto, emerge não apenas como um profeta da desgraça, mas como o mestre da esperança resiliente. Suas visões, interpretadas através das lentes da tradição judaica milenar, revelam um universo onde cada símbolo é carregado de significado. Cada ato profético é um drama cósmico, e cada palavra de condenação carrega em si a semente da redenção final. Ele ensinou ao povo judeu uma lição surpreendente e eterna. Mesmo na mais profunda escuridão, a luz da amendoeira florescerá novamente, pois aquele que prometeu está sempre vigiando para cumprir a sua palavra.